O deputado Marcel Van Hatten discursou durante o lançamento da Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade de Expressão na Câmara dos Deputados. O deputado apontou: nós precisamos, mais do que nunca, aumentar o poder das nossas vozes. E a liberdade de expressão, para ser bem exercida, ela precisa justamente da sua defesa, com a nossa voz. O deputado afirmou: quando tentam nos calar, quando tentam nos censurar, aliás, quando conseguem, é que nós precisamos falar mais. Parece quase uma contradição, mas é exatamente isso. Porque no momento em que nos calamos, nos sujeitamos aos arbítrios, nós estamos dando a vitória aos abusadores, aos que cometem arbítrios, aos que censuram. Van Hatten ponderou: é mais difícil quando há censura, é mais difícil quando há sanção ilegal, sanção injusta, qualquer tipo de expressão que não agrade a determinados ouvidos. Mas por isso mesmo, tendo a convicção de que a Constituição está do nosso lado, que a justiça precisa ser justa, é que nós devemos continuar nessa batalha. Deputado Marcel, obrigada pela sua presença. Senhora presidente, deputada Júlia Zanato, que alegria poder chamá-la assim, e porque não podia estar em melhores mãos essa frente parlamentar em defesa da liberdade de expressão. Eu estou muito contente de estar aqui na presença também de tantos nomes importantes na defesa da liberdade, e me permito chamar pelo primeiro nome o André, o Cláudio, o Jamil, enfim, todos os demais convidados que aqui estão também e os que nos assistem, porque nós precisamos mais do que nunca, aumentar o poder das nossas vozes, e a liberdade de expressão, ela, para ser bem exercida, ela precisa justamente da sua defesa com a nossa voz. Quando tentam nos calar, quando tentam nos censurar, aliás, quando conseguem inclusive nos calar e nos censurar, é que nós precisamos falar mais. Parece quase uma contradição, mas é exatamente isso, porque no momento em que nos calamos, nos sujeitamos aos abusos, aos arbítrios, nós estamos dando a vitória aos abusadores, aos que cometem arbítrios, aos que censuram. Então, é paradoxal, porque obviamente é mais difícil fazer isso quando há censura, é mais difícil quando há sanção ilegal, sanção injusta a qualquer tipo de expressão que não agrade a determinados ouvidos, mas por isso mesmo, tendo a convicção de que a Constituição está do nosso lado, que a justiça precisa ser justa mesmo quando não o é que nós devemos continuar nessa batalha. Por isso, parabéns, deputada Júlia, por estar presidindo essa importante frente parlamentar. Eu tenho dado o que posso também de mim neste assunto aqui no parlamento, de tantos outros assuntos que precisamos tratar num governo absolutamente perdulário, corrupto, que está levando a economia do Brasil para o fundo do poço, e é importante que a gente lembre isso também ao povo brasileiro, quem são os responsáveis pelo aumento do preço dos produtos nos supermercados, pela inflação no combustível, no aumento do dólar e tudo que tem afetado a economia. Mas, obviamente, também nós precisamos defender aquilo que nos permite dizer essas coisas todas, que é a liberdade de expressão e, no caso particular dos parlamentares, agora, inclusive, sob ataque, o Instituto da própria imunidade parlamentar. Não de hoje, já vem sendo flexibilizado há tempo, eu jamais quero utilizar o meu caso particular, o caso do deputado Cabo Gilberto, que agora está mais em voga, que são casos mais graves no sentido de ser na tribuna da Câmara dos Deputados, mas não podem ocuspular o que aconteceu no passado, que é a flexibilização da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar em outros meios. Portanto, muito obrigado, senhora presidente, deputada Júlia Zanato, pela oportunidade de estar aqui e de estar junto nessa frente parlamentar em defesa da liberdade de expressão. Conte comigo para o que for necessário. Obrigada, deputado Marcel. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e
todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez Chor: neste tópico, observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui
não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF. Já invadiram o prédio do Congresso Nacional. E não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar. Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem, não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal, não jamais, mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal. E o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado. E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas. O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal,
no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado.